Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa aula anterior, que foi sobre teoria dos conjuntos. Então a gente vai comentar hoje sobre frequências e axiomas de probabilidade, para dar continuidade àquele conteúdo, tá bom? Então, pessoal, antes de mais nada, a gente vai fazer esse comentário desse conteúdo sobre frequências e axiomas de probabilidade, com enfoque para eventos que se relacionam com variáveis que vão expressar grandezas quantitativas, certo? De nível ordinal, ou seja, todas as variáveis que vão estar concentradas nesse âmbito desse estudo de frequências e axiomas de probabilidade, elas vão ser tomadas aqui como sendo variáveis quantitativas de nível ordinal, tá bom? Detalhe, pessoal, que não necessariamente a gente vai trabalhar apenas esse tipo de variável, né? Dentro de probabilidade. Vai ter qualquer outro tipo de variável qualitativa, de nível intervalar, por exemplo, quantitativo de nível intervalar, dentro desse contexto. Mas para a gente conseguir fazer uma exemplificação um pouco mais simples, a gente vai utilizar essa adequação, tá bom? Então, pessoal, antes de mais nada, para a gente comentar sobre frequência e probabilidades, vamos supor que a gente tem um experimento aleatório, certo? O experimento aleatório vai ser um experimento ao qual eu vou tomar ao acaso o seu resultado, certo? Então, toda vez que eu tiver um experimento que o resultado ele não seja um resultado determinístico, que consiga realmente saber com precisão qual vai ser a sua saída, esse experimento vai ser um experimento aleatório, né? A gente tem alguns exemplos clássicos desse tipo de experimento, por exemplo, o mais clássico desses, né, é o lançamento de dados, né? Então, se a gente tiver um dado, esse dado é lançado, né, a face que vai ser exibida, eu nunca vou saber qual vai ser a face, né? É impossível a gente conseguir saber, ainda que o dado seja viciado, ou seja, ele tenha uma tendência a sair uma face, eu não posso dizer com exatidão qual é a sua saída. Então, toda vez que eu tiver um experimento que se enquadra nesse, que tenha esse comportamento, eu vou dizer que o meu experimento é aleatório, tá bom, pessoal? Então, é a nossa primeira palavra-chave. Então, vamos supor que esse experimento seja repetido N vezes, tá bom? Dentro desse experimento, eu vou associar eventos. Eventos vão ser classes de resultados dos experimentos. Por exemplo, se eu tiver um dado, eu posso associar um evento A como sendo a face par, e um evento B como sendo a face ímpar, o evento A sendo a face divisível por 3, né, e assim por diante. Então, esses eventos que vão ser definidos pelo observador, eles vão ser associados a esse experimento particular, certo? E esses eventos eles vão acontecer por um número de vezes, tá certo? NA vezes e NB vezes, respectivamente, certo? Então, o nosso primeiro conceito vai ser o de frequência relativa, tá bom? Pessoal, a gente define frequência relativa do evento A como sendo a quantidade de vezes que o evento A aconteceu dentre as N tentativas, tá certo? Então, vamos supor que eu pegue esse dado, vou dizer um pouco mais simples, pegue esse dado e lance esse dado, por exemplo, 10 vezes. Eu faço o lançamento de N igual a 10. E em 3 vezes saiu uma face par, né? Então, por exemplo, o evento A ele seria sair face par, certo? Então, se saiu a face par 3 vezes, né? Então, NA igual a 3, então a frequência relativa da minha face par vai ser o FA igual a 3 sobre 10, né? Ou 30% ou 0,3, tá certo? Então essas três formas são formas da gente representar essa frequência relativa. Em geral, pessoal, a gente trata a frequência relativa ou em porcentagem, certo? Ou em modo decimal, tá bom? E isso vai ser útil em probabilidade, tá certo? Existem algumas propriedades, pessoal, desse conceito de frequência relativa. Então, aquele FA, ele vai ser sempre um valor entre 0 e 1. Por quê? Porque a quantidade de vezes que o evento A ocorre, ela, no pior caso, vai ser 0. E no melhor caso, vai ser N, que é a quantidade total de vezes que eu repeti, tá bom? Então, por esse motivo, né, como eu tenho o pior caso e o menor caso, 0 e N, ela vai variar de 0 sobre N, né, a frequência relativa lá, até N sobre N. N sobre N vai ser 1.
tá bom? Então, por esse motivo, a gente vai ter que a frequência relativa, ela só pode ser um valor entre 0 e 1. Ela pode ser 0,1, 0,01 e assim por diante. Ela nunca vai poder ser maior do que 1 nem menor do que 0, certo? Ela inclui 0 e 1, mas não pode ser, por exemplo, 1,1. Por sua vez, pessoal, quando a frequência relativa for igual a 1, quer dizer que o número de ocorrências de A é igual a N. Ou seja, o A ocorre em todas as repetições. Vamos supor que eu tenho um evento que eu designe como sendo a face do dado é um número inteiro. É óbvio que a face do dado vai ser um número inteiro, né, no nosso contexto. Então quer dizer que sempre que eu tiver uma saída, aquela saída será um número inteiro. Ou eu posso ter o oposto, eu posso ter um evento A que vai produzir uma frequência relativa de 0. Ou seja, o evento A jamais ocorre. Tá bom? Uma coisa interessante, pessoal, é que esses eventos o evento A, ele pode ocorrer em todas as repetições e não ser um evento universo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um dado e eu faço 5 repetições. Coincidentemente, nas 5 repetições saiu a face 2. E o meu evento seja, por exemplo, sair a face 2. Então eu posso ter 100% de ocorrências da face 2, sendo que isso não necessariamente quer dizer que só vai sair a face 2. Uma coisa interessante é que se eu tiver eventos A e B, essa palavra é importante, pessoal, mutuamente exclusivos, certo? Isso aqui quer dizer que o evento A, ele não tem participação no evento B. Ou seja, a ocorrência de A implica necessariamente que B não ocorreu. Alguns exemplos de eventos mutuamente exclusivos: par e ímpar, certo? São, por exemplo, eventos que são mutuamente exclusivos. Então, o conjunto par, ele não inclui nenhum elemento do conjunto ímpar, certo? Então, por esse motivo, eles são conjuntos chamados disjuntos, certo? Eles não têm elementos em comum, eles são conjuntos totalmente separados entre si, e eles, se forem se enquadrarem nessa condição de ser mutuamente exclusivos, a frequência relativa da interseção dos dois eventos vai ser igual a 0. Ou seja, se você quiser saber qual é a frequência da ocorrência da face par e ímpar ao mesmo tempo, né, que seria como a gente poderia comentar esse evento, isso obrigatoriamente vai ser igual a 0. Por quê? Porque não há nenhuma chance de uma face ser par e ímpar ao mesmo tempo. E por consequência existe essa propriedade aqui, que a frequência relativa de A união B vai ser igual à soma das duas frequências relativas, tá bom, pessoal? Então isso também é uma propriedade importante quando a gente está tratando o âmbito das frequências e probabilidades. Agora, como é que a gente vai extrapolar essa palavra frequência para o conceito de probabilidade, certo? Então vamos supor que esse evento, esse experimento que a gente está rodando, ele é repetido por muitas e muitas e muitas vezes. A gente quer encontrar, na verdade, em vez de uma frequência relativa, a gente quer encontrar um número P, certo? Que vai indicar o quão provável é a ocorrência de um evento A, certo? Isso só vai fazer sentido se o experimento for realizado muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então o que vai acontecer? Esse número P, que vai estar associado ao evento A, ele vai ser o limite, né, quando eu tiver uma quantidade de repetições muito alta, ou seja, quando esse n for infinito, ou seja, eu tiver um valor a quantidade de repetições realmente muito alta, tá certo? Da frequência relativa. Por sua vez, será o número de ocorrências do evento A dentro sobre a quantidade total de realizações do experimento. Tá bom, pessoal? Se esse número n for muito grande, quer dizer que esse valor obtido para a frequência relativa, ele vai se aproximar desse P de A, certo? E esse P de A, a gente dá um nome muito peculiar a ele, que é o nome de probabilidade. Certo? Então, a probabilidade, ela é um conceito que ela está ligada a esse limite, a essa extrapolação, certo? Então, quando a gente tem um dado de 6 faces, por exemplo, pessoal, imagina que a gente tem um dado de 6 faces. Vamos supor que isso aqui seja um dado, né? Eu tenho que jogar o dado pelo menos 6 vezes para poder aparecer as 6 faces. Se eu jogar menos de 6 vezes, certamente vai ter pelo menos uma face que não vai aparecer. Acho que vocês conseguem pensar dessa forma. Agora imagina que eu jogue mais vezes, e mais vezes, e mais vezes.
a quantidade de vezes que cada face vai aparecer tende a se aproximar. Ela nunca é exatamente igual, né? Por conta da natureza não determinística do experimento. Mas a gente vai ter que, no limite, aquilo vai se aproximar. Eu vou ter mais ou menos a mesma quantidade, certo? Não em termos absolutos, mas em termos relativos. Ou seja, se eu fizer a fração da quantidade de vezes que ocorrem a cada uma das faces sobre a quantidade total de experimentos, eu vou ter valores cada vez mais próximos. Na prática, pessoal, esse valor tem que ser quanto? Quanto que tem que ser esse valor de n para que eu obtenha um valor suficientemente próximo? 100, 13.000, 50.000, então isso é muito relativo, né? Para fins matemáticos, eu tenho que ter n igual a infinito. Para fins práticos, né, às vezes a gente quer determinar qual é a probabilidade, eu vou trabalhar com valores que são menores, né? Valores mais dentro da nossa realidade de experimentação. Só. Isso também está associado à lei dos grandes números, né? Que diz que as estimativas que as frequências relativas nos dão tendem a ficar melhores com mais observações. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que a probabilidade, o valor que a gente obtém para cá, ele tende a se aproximar da real probabilidade, certo? Que é o valor matemático, o valor que não é observado, é um valor que é, digamos assim, mensurado a partir da natureza do meu experimento, né? Mas isso tende a se aproximar quando eu tenho n igual a infinito, n tendendo a infinito, certo? Outra coisa importante desse âmbito, pessoal, é o seguinte, que a frequência relativa, ela vai depender do experimento, tá certo? Então, se eu tiver um experimento realizado, por exemplo, 2 vezes, e eu faça uma repetição de, por exemplo, eu jogo um dado 100 vezes aqui, jogo o dado 100 vezes aqui, eu faço duas rodadas de experimento, certo? É muito provável que os resultados obtidos aqui no experimento 1, eles sejam diferentes do experimento 2. Por exemplo, se no experimento 1 a face 1 saiu, por exemplo, 17 vezes, aqui a face 1 ela pode ter saído só 15 vezes, por exemplo. Ela não obrigatoriamente vai ter saído a mesma quantidade do experimento 1. Vocês estão observando isso? Então o que acontece? A gente tem uma dependência, né? A frequência vai depender da realização específica do experimento de interesse. Tá bom? Porém, uma vez que a frequência depende disso, a probabilidade ela não deve depender disso, certo? Então a diferença das duas de forma primordial é que a frequência ela vai, como você realiza uma quantidade de vezes determinada, ela vai depender do experimento, certo? Vai depender da sorte. Enquanto que a probabilidade não. A probabilidade não importa quantos experimentos você faça. A probabilidade que vocês vão observar do experimento vai ser a mesma, certo? Isso é uma coisa interessante, porque como é que então eu vou descobrir qual é esse valor mágico da probabilidade, dado que o meu f de A vai sempre mudar. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que jogar uma vez, depois jogar outra, fazer alguma operação, né? Então isso levanta esse questionamento. Bom, pessoal, outra coisa importante, né? Que o resultado de um único evento vai ser aleatório, né? Então se eu jogar o dado, eu não sei que número vai sair. Mas, né, considerando essa relação de frequência relativa e probabilidade, como a probabilidade ela vai ser o limite quando eu tiver muitas e muitas realizações de uma frequência relativa, essa probabilidade ela não deve mudar, certo? Ela não vai mudar para a ocorrência daquele evento de interesse, para aquele evento dentro daquele experimento, tá bom? Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que a sorte para sair, por exemplo, a face 2 do dado, né? A chance de sair a face 2, ela não vai mudar, né? Independente do experimento que você esteja realizando. Por sua vez, pessoal, outro conceito importante que a gente tem aqui é sobre o espaço amostral. Para a gente definir corretamente o experimento aleatório, a gente precisa conhecer 3 parâmetros importantes. Primeiro, o espaço amostral, que vai ser o conjunto de todos os resultados possíveis daquele experimento. Por exemplo, o espaço amostral do dado, o dado que a gente está falando aqui, ele vai ser o conjunto de todas as possíveis faces, ou seja, a face 1, a face 2, a face 3, 4, a 5 e a 6, tá bom? Então isso aqui é o nosso espaço amostral do lançamento de um dado, certo? Os eventos, por sua vez, vão ser subconjuntos do espaço amostral, certo?
ou seja, os conjuntos que vão prover esses resultados. Esses conjuntos, pessoal, a quantidade de eventos ela pode ser infinita. Eu posso ter, apesar de eu ter um espaço amostral que é um conjunto finito, tenho poucos elementos, eu posso determinar vários possíveis eventos para esse espaço amostral, tá certo? Porém, em geral, a gente opta por eventos que sejam que possam ser separados, tá certo? Que possam que eu possa ter uma separação entre esses subconjuntos, digamos assim, certo? Por sua vez, né? O terceiro ponto são as próprias probabilidades. Que vão ser justamente aqueles limites dos valores de frequência relativa para cada possível evento, tá bom? Então, qualquer evento de interesse, ele vai ter uma FA, né, que vai produzir uma P de A, certo? Em que esse FA é a frequência relativa, né, lembrando, certo? E o P de A é a nossa chamada probabilidade, tá bom, pessoal? Beleza? Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, imagine o experimento 1. O experimento 1 ele vai ser o número de horas de trabalho para a conclusão da uma atividade. O experimento 2, o número de peças defeituosas de um lote, né? De um lote de 10 peças até que a terceira seja retirada. O experimento 3 é uma medida de tempo de duração de uma lâmpada. E o 4, contagem do número de caras obtido após o quarto lançamento de uma moeda. Então, todos esses são possíveis experimentos aleatórios que vão produzir um espaço amostral. No caso 1, para a gente especificar, o espaço amostral, né, se é o número de horas trabalhadas, eu vou ter que esse experimento 1 ele tem um espaço amostral que eu vou denotar por S de... O trabalho ele vai consumir pelo menos 0 horas, né? Então 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então eu acho que é bem plausível a gente saber que esse conjunto 0, 1, 2, 3 é um conjunto de horas que podem representar o espaço amostral do número de horas de trabalho para concluir uma atividade, certo? Esse experimento 2 aqui, número de peças defeituosas de um lote de 10 peças até que a terceira peça defeituosa seja retirada, certo? O que quer dizer isso? Se eu tiver 10 peças e eu faço a contagem do número de peças defeituosas até que a terceira seja retirada, eu posso ter quantas peças defeituosas? Eu posso ter 0 peças defeituosas, posso ter uma peça defeituosa, posso ter 2, né? Ou posso ter 3, né? Se eu vou contar até que a terceira seja retirada, então eu só vou ter um espaço amostral que vai ser limitado em 3. Nesse experimento. Esse experimento 3, certo? Que é a duração de uma lâmpada. Aqui não está dizendo se são minutos, se são segundos, se são horas. Então vamos assumir que sejam horas. Então pode ser o valor de 0, pode ser o valor de 1, 2, 3 e assim por diante. Tá bom? Então, pessoal, esses são alguns exemplos de como a gente tem esses espaços amostrais de experimentos aleatórios, tá bom? Isso também, pessoal, é importante a gente comentar sobre a principal lei para a gente introduzir esse conceito de probabilidade, certo? Que é a lei de discreto uniforme. Pessoal, se a gente estiver tratando um experimento que existam vários resultados que compõem um evento em particular, tá certo? Então, se todos os resultados que compõem um evento A forem chamados equiprováveis, então a probabilidade do evento A vai ser dada pela quantidade de resultados favoráveis a A sobre o número de resultados possíveis, tá certo? Equiprovável, pessoal, significa que existe a mesma probabilidade de ocorrência, tá bom? Então, se eu tiver um determinado evento, para que eu determine qual é a probabilidade desse evento, utilizando a lei de discreto uniforme, basta que eu saiba quantos resultados são favoráveis para aquele evento pela quantidade de resultados possíveis, tá certo? Isso pode parecer um pouco estranho, né? E não é em todas as situações que isso vai funcionar. Se a gente for pegar, por exemplo, de novo, né, o exemplo do dado, certo? O dado de 6 faces, pessoal. Esse dado ele tem 6 possíveis eventos, certo? Desses 6 possíveis eventos, se eu quiser, por exemplo, saber qual é a probabilidade de ser par, eu tenho uma possibilidade do evento A igual a 3 possíveis resultados, que é 2, 4
e 6, tá bom? Então qualquer um desses resultados 2, 3, 4, 6 vai produzir o meu evento par, o meu resultado par. Então eu tenho quantos resultados possíveis aqui? Favoráveis? Eu tenho 3 resultados favoráveis aqui no caso do par. Enquanto que o meu dado ele tem 6 resultados possíveis, né? Então eu tenho 6 resultados possíveis aqui no A. Então a probabilidade de ocorrer a face par, né, nesse dado, ela vai ser 3 sobre 6, né? Ou seja, meio ou 0,5 ou ainda 50%. Então essas 3 formas aqui são as formas possíveis que a gente tem para poder representar a minha probabilidade de sair uma face par, tá bom? Porém, pessoal, é importante lembrar o seguinte, isso só vai acontecer se cada resultado tiver a sua probabilidade igual, né? Se as saídas forem chamadas aqui prováveis, tá bom? Por exemplo, se esse dado é um dado viciado, ou seja, ele tem uma chance maior de sair uma determinada face, face 6, face 5, não importa. Isso vai alterar a probabilidade de ocorrência daquelas faces. E isso não vai mais poder ser utilizado pela lei de descrédito de forma. Por quê? Porque existe uma ou duas faces que têm uma chance diferente de sair. Então, a gente não pode mais utilizar esse conceito. Mas se eu tiver uma quantidade de elementos que são equiprováveis, então eu posso utilizar a lei de descrédito de forma para poder determinar a probabilidade, certo? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu não preciso mais fazer aquele procedimento de calcular a frequência relativa. Por quê? Porque a natureza do experimento permite que eu considere essa saída como sendo equiprovável e já utilizar para fazer a probabilidade. Bom, pessoal, algumas propriedades que a gente tem considerando os axiomas da probabilidade, certo? Então, lembrando, pessoal, que a frequência relativa ela é um valor entre 0 e 1, ela não pode ser menor do que 0, não pode ser maior do que 1, certo? Então a gente tem que similar a essa probabilidade, as funcionalidades que a gente tem na frequência relativa, a gente vai observar também probabilidade, certo? Primeira coisa, a probabilidade de um evento vazio é igual a 0, né? Ou seja, se você tiver um evento que não tem elementos, um conjunto vazio, a probabilidade daquele conjunto vazio vai ser igual a 0. A gente pode ter uma exemplificação como sendo uma pergunta de qual é a probabilidade de não sair nenhum número no lançamento do dado de 6 faces. Claro que vai ser um número, né? Então, esse conjunto, nenhum número é um conjunto vazio. Então, por esse motivo, a probabilidade será 0. Tá bom, pessoal? Segundo caso, que é a probabilidade do A complementar. Isso aqui vai resultar em 1 menos o P de A, certo? Como é que a gente pode ter uma exemplificação desse axioma? Imagine que eu quero saber a probabilidade de sair o número 4, certo? Para eu saber essa probabilidade de sair o número 4, eu posso utilizar a probabilidade de sair o número 1, 2, 3, 5 e 6. Por quê? Porque esses números eles representam o complementar ao conjunto 4, certo? Se o evento A é o 4, o evento B é o complementar de A, vai ser exatamente os elementos do universo, exceto 4. Ou seja, vão ser 1, 2, 3, 4 não, né? 4 não entra. 5 e 6, tá bom? Então esses vão ser os elementos do conjunto A complementar. Então a probabilidade de ocorrer o A, se esse A, né, se essa face 4 obedece à lei escatodiforme, a chance de ocorrência desse número 4 vai ser 1 em 6, né? E a chance de ocorrência dos outros 5 números que é o complementar vai ser 5 em 6, né? Então, 1 sexto é a mesma coisa de 1 menos 5 sextos, tá bom? Então, a gente tem essa propriedade dentro desse axioma de probabilidade, tá bom, pessoal? E, por fim, a gente ainda tem esse outro caso, certo? Que é para eventos quaisquer A e B, a gente tem que a união de A e B, ou seja, a probabilidade de ocorrer A ou ocorrer B, certo? Lembrando que pode haver um caso de um resultado estar contido nos dois conjuntos ao mesmo tempo,
Então isso aqui vai ser a probabilidade somente do evento A, mais a probabilidade somente do evento B, menos a probabilidade da interseção de A e B, certo? Existe um diagrama que permite a gente fazer a observação dessa relação, que é o diagrama de Venn. Vai já comentar sobre isso. Vamos pensar um pouco nos exemplos para isso, né? Vamos supor, pessoal, que eu tenha dois dados não viciados que são lançados, ou seja, não existe uma tendência de sair numa face mais do que a outra. Qual é a probabilidade da soma dos resultados dos dois casos ser igual a 7? Né? Então isso aqui é interessante a gente observar como isso pode funcionar. Primeira coisa, nós temos, pessoal, chamando dado 1 e dado 2, que esses dois dados vão produzir, certo? Saídas 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dado 2 vai produzir a saída 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a soma dos dois será, eu posso ter 1 mais 1, né? Ou posso ter o máximo de 6 mais 6. Né? Então, eu tenho os valores que começam de 2 e vão até 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, pessoal. Para que a minha soma seja igual a 2, obrigatoriamente, o dado 1 tem que ter saído 1 e o dado 2 tem que ter saído 1, certo? Obrigatoriamente só tenho essa chance da soma dar 2, tá certo? Por sua vez, para sair 12, obrigatoriamente o dado 1 tem que ter dado 6 e o dado 2 também tem que ter dado 6. Então esses dois eventos aqui, 2 e 12, eles precisam que obrigatoriamente o dado 1 e o dado 2 sejam a mesma face, igual a 1 ou igual a 6, tá bom? Vamos tomar agora um exemplo intermediário, por exemplo, 6. De quantas chances, quantas possibilidades eu posso ter para produzir a soma igual a 6? Então, para a soma ser igual a 6, eu posso ter 1 mais 5, 2 mais 4, 3 mais 3, 4 mais 2, 5 mais 1. Então, quaisquer dessas possibilidades aqui, mais 5, 2 mais 4, 3 mais 3, 4 mais 2, 5 mais 1, vai produzir o 6. Então, eu acho que isso talvez tenha ilustrado para vocês que não necessariamente a lei de Scatter uniforme vai ser aplicada aqui na soma. Né? Eu não tenho a mesma chance de sair a soma 2 e de sair a soma 12. Por quê? Porque para sair a soma 6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Né? É 5 vezes mais fácil sair o 6 do que sair o 2. Né? Fazendo essa observação de como a gente vai produzir essa saída. Tá bom, pessoal? Então é importante a gente entender dentro desse contexto que não necessariamente todos os eventos que vão estar relacionados a conjuntos discretos, contáveis, de números, por exemplo, números inteiros, reais, eles vão obedecer à lei de Scatter uniforme. Né? Porque existem casos que a gente precisa pensar um pouco para entender se realmente a gente vai utilizar a lei de Scatter uniforme para poder determinar a probabilidade ou se a gente tem que fazer uma verificação um pouco mais detalhada sobre isso. Tá bom? Outra definição importante, axiomática, é sobre o espaço amostral. Então, se a gente toma um espaço amostral S de um experimento qualquer, e A é um evento que pertence a S, né? Ou seja, a gente sabe que o evento A aconteceu e pertence a S. Aliás, pertence não, está contido em S, né? Tem uma notação aqui que está errada, tá bom, pessoal? Então a gente associa esse evento A, né? Se fosse um elemento do conjunto S, seria pertence, né? Como é um evento, pode ter vários elementos, é continência mesmo. A gente associa esse evento A um número real P de A, que é essa probabilidade, tá bom? Então, disse que o P de A no conjunto S, ele é associado a um elemento dos reais, tá bom? Então a gente associa um evento A que está contido nesse espaço amostral, certo? É associado com um número real, tá bom? Então, axiomaticamente, matematicamente, a gente tem essa relação do meu evento A dentro do espaço amostral associado a esse número real, tá bom?
Além disso, né, essa probabilidade P de A, ela vai satisfazer aos seguintes axiomas. Primeiro, o P de A ele vai estar entre 0 e 1, tal qual a minha frequência relativa, né? Lembra lá que o F de A ele só pode estar entre 0 e 1, né? A probabilidade de todos os elementos do meu conjunto do universo vai ser igual a 1, tá bom? Então, a probabilidade de acontecer qualquer evento no universo tem que ser igual a 1. Então, além dessas duas, se a união de A e B, se a probabilidade da união de A e B for igual ao P de A mais P de B, se isso aqui for igual, quer dizer que A e B eles são denominados mutuamente exclusivos. Quer dizer que, em outras palavras, que a interseção de A e B é nula. Tá bom, pessoal? Então, se eu tiver essa relação, esses eventos são mutuamente exclusivos. Por exemplo, né? Vamos supor que o evento A seja número divisível por 2. E o evento B seja número menor que 3, tá certo? Então, o conjunto A, ele vai ser, dos dados, né, do dado de 6 faces, 2, 4, 6. E o conjunto B vai ser 2 e 3, tá bom? Se eu quiser calcular, por exemplo, P de A união B, certo? O conjunto união, ele vai ser, obrigatoriamente, esse conjunto aqui. 1, 2, 3, 4, 6. Né? Porque existem fatores que estão nos dois conjuntos, né? Por exemplo, o número 2, certo? Por esse motivo, eu não faço simplesmente a justaposição dos dois conjuntos, porque existe uma interseção. Né? Esse valor de 2 é a interseção, então simplesmente eu não posso pegar a probabilidade de A, que aqui, como são 3 em 6, 3 possíveis saídas em 6 prováveis no espaço no universo, aqui a gente poderia imaginar que seria 0,5, e aqui também a gente imaginaria que seria 0,5. Porém, a probabilidade da união dos dois não é 0,5 mais 0,5. Por quê? Porque 2, esse número 2 aqui, está presente nos dois conjuntos ao mesmo tempo, certo? Então, por esse motivo, eu não posso simplesmente somar as duas probabilidades. Bom, pessoal, então é um fator de muito cuidado. Então, vou colocar aqui um sinal aqui de alerta. Cuidado, certo? Porque pode ser que aconteça isso, de você estar tratando dois conjuntos e esses conjuntos serem conjuntos que existam elementos em comum, certo? Interseção, e isso não já impede vocês de fazer a soma das probabilidades, tá bom? A gente tem a extrapolação aqui do axioma 3, tá certo? Porque se eu tiver muitos e muitos eventos, eu vou pular um pouco isso aqui. Que tem já falou sobre essas probabilidades, né? Sobre o axioma 3. Então, pensando um pouco no exemplo aqui, a gente tem um exemplo aqui de uma progressão geométrica, tá bom? Só para a gente ilustrar essa relação, tá bom, pessoal? Uma outra regra importante, né, que a gente vai ter dentro desse contexto é a regra da adição, né? Então, vamos observar essa tabela, que é uma tabela muito importante dentro da nossa de probabilidade, tá certo? Essa tabela é uma chamada tabela de contingência. E ela relaciona eventos A e B, certo? E eventos X e Y, tá bom? Então é uma tabela útil para que a gente consiga tratar distribuições multivariadas. Eu tenho mais de uma grandeza de variação, uma grandeza AB, as grandezas do eixo AB e as grandezas do eixo XY, né? Por exemplo, A e B ela pode ser, por exemplo, o peso. Isso aqui pode ser a altura, certo? Então, grandezas que podem ser relacionadas nessa chamada tabela, tá bom? Essa tabela, pessoal, de contingência, ela vai ter duas colunas importantes, certo? Aliás, uma coluna que é essa coluna aqui do total e essa coluna aqui do total de baixo, certo? Essas duas colunas, pessoal, aliás, essa linha PA, PB e essa coluna PX, PY, são as linhas e colunas das probabilidades chamadas marginais. Elas ficam à margem aqui nessa tabela, certo? E elas representam quais são as probabilidades individuais para cada um dessas variáveis, né? Para os eventos A e B ou para os eventos X e Y. Detalhe que eu não posso comparar X com A, nem Y com B, nem vice-versa, né? Por quê? Porque X e Y representam uma grandeza
e A e B representam outra grandeza, tá certo? E aqui no meio a gente tem as probabilidades conjuntas, certo? Então A interseção X, B interseção X e assim por diante. Essas probabilidades aqui vão ser probabilidades de ocorrência dos dois eventos simultâneos, tá certo? Ou seja, vamos supor que aqui eu tenho altura e aqui eu tenho peso, né? Peso e altura, certo? Então aqui, qual a chance de eu ter uma altura, por exemplo, a altura A é baixa, B é alta, peso X é baixo, peso Y é alto. Então seria uma probabilidade, por exemplo, de ter peso baixo, altura baixa, peso baixo, altura alta, né? E assim por diante, tá bom? Então é uma forma da gente fazer essa representação das minhas probabilidades, tá bom? Aqui tem um exemplo um pouco mais prático para a gente poder observar como aplicar essa tabela de contingência, certo? Vamos imaginar que eu tenho uma turma, certo? Que tem essa tabela de contingência, que tem número de estudantes por gênero, tá certo? Feminino e masculino, e a turma A e B, certo? Então a gente tem turma A tem 21, 21 e 5, e a turma B tem 16 e 8, tá bom? Então quer dizer o seguinte, né? Quer dizer que se eu quiser, por exemplo, de forma geral, eu tenho aqui embaixo é o P de F, aqui é vou colocar aqui mais pro lado, né? E na tabela, eu tenho aqui embaixo P de F e aqui P de M. Na lateral, eu tenho o P de A e aqui o P de B, certo? Então, a chance de ser da turma A é essa dividido pelo total, certo? Ou seja, 26 sobre 50. A chance de ser da turma B vai ser 24 sobre 50, tá bom? Pessoal, eu coloquei só uma coisa importante. Às vezes a tabela de contingência ela vem de maneira absoluta. Eu preciso pegar esses valores e dividir pelo total. Por quê? Porque este valor aqui, ele representa 1, certo? Ele representa 50%. Então, a minha tabela de contingência, para ficar naquele formato de probabilidade, eu teria que dividir todos os valores por 50, 50, 50, certo? E assim por diante. Bom, pessoal? Então, vamos responder algumas perguntas aqui utilizando essa tabela. Primeira coisa, qual é a probabilidade de um estudante, ao acaso, ser do sexo feminino? É o P de F. O P de F está aqui embaixo, certo? Que é 37 dividido por 50. Tá bom, pessoal? Aqui vai dar 74%. Beleza? P de M. P de M eu posso fazer de duas formas. Primeira coisa, eu posso fazer o complementar do P de F. Ou seja, eu posso fazer... aqui equivale a 0,74, né? Então eu posso fazer que o P de M vai ser 1 menos o P de F. Ou seja, 1 menos 0,74 e é 0,26, tá bom? E assim por diante. A terceira probabilidade, né? Qual é a probabilidade de ser da turma A, P de A? Ou seja, da turma A vai ser o P de A. O P de A vai ser esse aqui, né? Ou seja, o P de A vai ser 26 por 50, que é 0,52, né? Ou 52%. E o P de B, que é o último, P de B vai ser 24 sobre 50 e é 48% ou 0,48. Tá bom, pessoal? Então, dessa forma, a gente consegue, a partir dessa tabela de contingência, determinar quais são essas probabilidades, né? Lembrando, pessoal, que essas probabilidades aqui de baixo, elas são as probabilidades marginais, tá bom? Porque elas ficam justamente à margem aqui na minha tabela de contingência. Bem? Então, recapitulando, pessoal, a gente tem, para as regras de adição, que a probabilidade da união de dois eventos, quaisquer, vai ser dada pela regra de adição de probabilidades, ou seja, o P de A, o B, vai ser o P de A mais P de B, menos o P de A interseção B. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que eu estou pegando o valor completo, só que eu peguei essa interseção duas vezes. Eu peguei a interseção por A e por B. Eu preciso tirar uma delas. Então, para eu tirar uma delas, eu subtraio o P de A interseção B. Tá bom? Então, só lembrar que se a gente tivesse, por exemplo, duas pizzas, né, e colocasse uma pizza em cima da outra,
a gente teria esse mesmo pedaço nas duas. Então, para poder ficar a união das duas pizzas, a gente teria que tirar essa parte, né? Tá bom? A regra da adição ela pode ser simplificada se e somente se os eventos A e B forem disjuntos, ou seja, se a ocorrência de um implica necessariamente na não ocorrência do outro, ou seja, se A união B não tem interseção. Então, se não tiver interseção, eu não preciso fazer menos o P de A interseção B. Porém, pessoal, é uma boa prática eu fazer isso, colocar isso. Por quê? Porque eu preciso determinar com exatidão se essa interseção vai ser igual a zero. Então, se eu fizer a forma geral, sempre eu vou estar preocupado em determinar qual é esse P de A interseção B. Então, a gente tem essa regra geral aqui no caso da adição, tratando de eventos, tá bom? Por fim, a gente tem a regra do complementar. A regra do complementar ela vai ser consequência da regra da adição, porém a gente tem para qualquer evento A que a probabilidade do complementar dele, aliás, a probabilidade de A vai ser 1 menos a probabilidade de complementar. Então, considerando que eu tenho o conjunto universo, que é esse conjunto aqui, para que eu tenha a probabilidade somente do A, eu posso fazer 1 menos a probabilidade do complementar. Lembrando, pessoal, que o P de S, que é o conjunto universo, tem que ser igual a 1. Obrigatoriamente, eu tenho esse valor igual a 1. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje foi mais para a gente fazer essa verificação dos axiomas de probabilidade. A gente vai utilizar bastante agora nas próximas aulas, esses conceitos. Tá bom? Ficamos por aqui. Até mais, pessoal.